Vistas ortográficas, exemplo número 1. Vamos fazer o desenho das vistas ortográficas da peça 1. Abri o meu LibreCAD, vou retirar essa indicação, né, do grid, não tem problema nenhum, pode trabalhar com ela, eu prefiro não trabalhar com esse grid. E essa nossa peça então, é uma peça bastante simples, é um paralelepípedo com 100 de comprimento por 40 de largura por 70 de altura. Então, inicialmente, nós vamos criar os nossos layers. Vou criar um layer aresta visível. Ele vai ser magenta, largura de 0,4 milímetros, contínuo. Vou criar também um layer de aresta invisível. E esse layer vai ser na cor azul, comprimento de linha também 0,4. E o tipo de linha que nós vamos alterar então para a linha tracejada. Inicialmente vamos testar aqui o tracejado pequeno. Tá? Então nós temos aqui o traço, tracejado pequeno e traço grande. Né? E depois traço ponto que a gente vai usar nos próximos exemplos. Linha de centro, por exemplo, né? Traço ponto. Por enquanto, arestas invisíveis são apenas tracejado. Então vou usar o tracejado pequeno. Ok. Então agora com esses dois layers, arestas visíveis e arestas invisíveis, posso desenhar a minha figura. Claro que essa figura só vai ter aresta visível, na verdade, né? Nem precisaria, nesse primeiro momento, criar a aresta invisível, mas para os próximos desenhos, sim, é necessário. Tá? Então, nesse caso aqui, então, a minha vista frontal, ela pode ser desenhada tanto com retângulo, quanto com a linha, né, de 2 pontos, ou uma mistura de linha horizontal e vertical, né, ou polilinha. Tá, eu vou aqui escolher o retângulo, porque é mais fácil. Né? Então eu escolhi o retângulo, cliquei num ponto qualquer da tela. Tá? Só vou fazer uma coisa aqui, um retângulo qualquer. Ó. Eu não selecionei o meu layer correto. Tá? Então isso é normal, é bem comum a gente fazer, desenhar no outro layer, esquecer de trocar o layer, né, na hora que a gente vai desenhar. Não tem problema, nesse caso aqui, se eu tivesse desenhado aqui e quisesse modificar, lembrando da aula da semana 4, clico aqui na figura, venho em atributos e altero aqui o layer então para aresta visível. Ó, tá? Aqui no caso eu vou apagar porque eu não coloquei as dimensões corretas. E vou fazer de novo. Tá? Então agora vou selecionar a aresta visível, clica na aresta visível, clica no retângulo, clica num ponto qualquer da tela e agora sim, né, o valor correto, arroba 100 de comprimento, vírgula 70 de altura. Tá? Tá aqui a minha vista frontal, então, desse paralelepípedo. E eu vou deixar entre né, as vistas 20 unidades de desenho. Então vai ser o espaçamento entre a vista frontal e a vista lateral esquerda e entre a vista frontal e a vista superior. Tá? Então nós só vamos desenhar essas três vistas, frontal, lateral esquerda e superior de cada uma das peças desse exercício, desse exemplo e dos outros exemplos também. Então, clicando aqui, ainda no retângulo, vou desenhar a lateral esquerda. A lateral esquerda, nós podemos ver que ela vai ter, né, a largura ela tem 40, unidades de desenho e a altura 70. Então aqui eu poderia fazer de várias maneiras, né? Vou fazer da seguinte maneira, vou criar um retângulo aqui, sem dar o espaçamento. Tá? Então já chamei a ferramenta retângulo, venho na precisão nas extremidades, clico nesse ponto aqui, digito então arroba 40 de largura, vírgula 70 de comprimento, de altura, desculpa, tenho aqui a vista, mas ela não ficou no lugar que eu queria. Né? Nós já vimos lá no desenho 1 que nós precisamos ter um espaçamento, né, adequado para que essas vistas ortográficas não se misturem, não fiquem confuso, né, de enxergar elas. Então, como é que eu posso fazer?
Posso pegar, né, eu vou pegar, selecionar a vista, vou lá em mover, copiar, vou clicar no ponto qualquer da tela, ó, e vou digitar arroba 20,0. Por que 20,0? Porque eu quero que ela se mova, né, quero que ela mova 20 na horizontal, para a direita. Tá? Então 20 positivo, e não quero que ela tenha nenhum movimento no eixo Y, então 0. Tá? Então aqui vai perguntar se eu quero apagar ou manter, né? Vou apagar o original. Ó, e aí movi então 20. Tá? Pode conferir lá, vai nas medidas. Se clicar nesse ponto aqui, nesse aqui, vai verificar que a distância ficou realmente 20. Ó. Tá? Então, finalizada aqui a vista lateral esquerda, a minha vista superior, vou fazer da mesma maneira. Vou clicar nesse ponto aqui, retirar a precisão aqui, e vou digitar arroba. Eu tenho 100 de largura, né? Desculpa, eu tenho 100 de comprimento e 40 de largura. Arroba 100,40. O que aconteceu aqui? Eu queria fazer ele para baixo, né? Como eu coloquei 40 positivo, ele foi para cima. Tá? Então eu posso mover ele a partir daqui ou posso fazer de novo. Vamos deletar esse aqui e vamos fazer de novo. Vai lá no retângulo, de novo precisão na extremidade, clica na extremidade, solta aqui a precisão. Agora sim, arroba 100, menos 40. Eu quero que ele vá para a direita no X, mas para baixo no Y. Agora sim. Tá? Como ele está aqui junto, né, a vista superior está junto com a vista frontal, vou mover essa vista 20 para baixo. Então venho aqui, seleciono a ferramenta, clico num ponto qualquer, posso clicar no ponto qualquer da tela, tá? Que é o nosso ponto de referência, e aí vou digitar o valor, arroba, eu quero 0, né? Eu quero que ele só vá para baixo, só se mova na vertical, e eu quero que, né, esse movimento da vertical, como falei, seja para baixo, então é menos 20. 0 menos 20, vou apagar o original, ó, e aí está nesse local. Se nós formos medir, vai estar com 20 unidades de desenho de distância. Então aqui nós temos as três vistas, a frontal, lateral esquerda e superior. Poderíamos ter a vista lateral direita também aqui, a inferior e a vista posterior. Mas na maioria dos desenhos do desenho técnico, 3 vistas são suficientes para identificar um desenho.